Vamos lá. As cidades dos levitas, vamos ler o capítulo 35 aqui. Não todo, mas uns pedacinhos, tá? E falou Yahuwá a Moshe nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, Yardem, de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. Então aqui vem dizendo que 42 cidades seriam dadas aos levitas, mais 6, 48, tá? Dessas 48 cidades, 6 seriam cidades de refúgio, tá bom? Ou seja, não vai dar tempo da gente ler tudo, então a Torá, ela por exemplo, ela é uma Torá extremamente profunda, tá? Ela é muito espiritual, ela não é só a letra. Muita gente lê a Torá achando que é só a letra, né? Mas a Torá, ela tem um coração que pulsa nela. É o coração do próprio Mashiach Yahushua, porque ele é a Torá viva. O Criador, ele não considera igual, por exemplo, uma pessoa pegou um machado, tá? Vamos lá, uma pessoa pegou um machado e pensou assim: eu vou para o campo, vou cortar lenha lá no campo com o meu companheiro lá, o meu amigo de trabalho, eu estou com raiva dele, e eu vou pegar o meu machado e lá eu vou matar ele, tá? Então isso aí é um crime doloso, tá? Ou seja, essa pessoa seria réu de morte. Agora, duas pessoas que são amigos foram trabalhar e o cabo do machado lá de um deles estava meio solto, ele não teve cuidado, ele errou de todo jeito, e na hora que ele foi cortar lá a madeira, saiu aquela parte metálica do machado e pegou na cabeça do amigo dele e matou o amigo dele. Então a Torá não iguala as duas situações, ou seja, aquele que fez de forma premeditada, com dolo, ele seria réu de morte, essa pessoa, mas aquele que fizesse acidentalmente iria para a cidade de refúgio. A gente está na Parashá Masei, tá bom? Estamos na Parashá Masei, a gente está indo já para a conclusão. No capítulo 35, vem falando das cidades dos levitas, que são 42 mais 6, 48 ao todo, tá? Dessas 48 cidades da tribo de Levi, que a tribo de Levi herdaria, 6 eram destinadas a pessoas que cometessem um assassinato sem dolo, tá? De forma não intencional. Então, olha que coisa interessante, o Criador transforma as maldições em bênçãos, né? Por exemplo, Shimon e Levi, Simeão e Levi, eles tomaram uma bronca lá do pai Jacó, né, do pai Yaakov, porque quem tinha mais bronca com relação a Yosef, a José, era Simeão e Levi, né? A fúria deles contra Yosef foi grande, por isso que lá em Gênesis 49 fala: grande foi a fúria deles, né? Ou seja, em sua ira eles arrebataram um boi, que foi Yosef. O que acontece? Yaakov falou que eles seriam espalhados entre o povo. Olha que coisa interessante. O Criador, ele transforma as maldições em bênçãos, né? Olha Gênesis 49, versículo 5 em diante. Shimon e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação o meu esplendor não se junte. Porque no seu furor mataram um varão, e na sua teima arrebataram um boi, ou seja, no singular. Então, muita gente pensa que a punição de Simeão e Levi foi porque eles vingaram a irmã deles, Diná. Eu já expliquei isso muitas semanas atrás, muitos meses atrás, não teve nada a ver com isso. Ali, Simeão e Levi foram instrumentos do Criador para salvar o nosso povo de Israel. Se Simeão e Levi não tivessem detonado a cidade de Siquém, tá? Eles iriam assassinar o nosso povo todinho. Então ali eles foram instrumentos do Criador. Aqui, Simeão e Levi estão levando uma bronca de Jacó, por quê? Porque a ira deles era contra um homem, tá? Era Yosef. E esse boi é Yosef, porque o estandarte da tribo de Efraim, que é descendente de Yosef, é um boi. Aí o Criador, na sua infinita misericórdia, poxa, Simeão e Levi, eu decretei uma punição sobre eles, eles precisam ser espalhados. Vou fazer o seguinte:
Simeão, se vocês olharem o mapa de Israel, é como se fosse uma bolha dentro do território de Judá, como se fosse encapsulado ali. Vou colocar eles, vou punir, mas até na punição vou ajudar eles. Vão ficar ali próximos de Judá, que é uma tribo corajosa, valente, tá? E Levi, poxa, Levi precisa ser espalhado, mas vou transformar isso em bênçãos. Que, como Levi herdou o sacerdócio, uma punição que seria espalhar, o Criador transformou em bênçãos, ou seja, os levitas, que eram encarregados de estar ensinando a Torá, seriam espalhados pelo povo de Israel, ou seja, não herdou nenhum território específico, mas herdou 42 mais 6, 48 cidades, ou seja, espalhados entre as 12 tribos de Israel. Tá? O sal, a finalidade dele é ficar misturado com a comida, não é para ficar no saleiro. Então, o Criador transforma as maldições em bênçãos, ou seja, pegou a tribo que herdou o sacerdócio, que tinha que tomar uma punição de ser espalhada, e transformou isso em bênção. Só o Criador. E ele faz isso conosco também, ou seja, espalhou Levi em 48 cidades, para que qualquer problema que tivesse, dúvida em relação à Torá, qualquer coisa, consultavam os levitas. Então, melhor do que se eles herdassem um território, ficassem isolados, tá? Então, vamos lá. O Criador, por conta disso, aqui em Números 35, tá? Então ele está dizendo que a tribo de Levi vai herdar 48 cidades, sendo que 6 dessas seriam cidades de refúgio, tá? Para pessoas que assassinassem alguém sem intenção. O sujeito está lá no campo com o machado, soltou lá a lâmina do machado, pegou na cabeça do colega na hora de cortar uma árvore, foi sem querer. Então, ele não poderia pagar com a sua vida. Ele iria para uma cidade de refúgio, tá? 3 antes do Jordão e 3 depois, tá bom? E ele só poderia sair, olha o que diz o Números 35, 28. Pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Olha que coisa profunda, hein? No nível literal, o camarada matou alguém sem querer, tá? Ele não poderia ser morto, porque foi sem querer, mas também ele não podia viver a vida dele como se nada tivesse acontecido, tá? Senão algum parente, o vingador de sangue, poderia querer matar ele. Ele, mesmo sem querer, mas ele tirou a vida de alguém da minha família, ele tinha que ter mais cuidado com o seu machado, conferido a sua ferramenta, tá? Então ele também pagava um preço, caro. Ele tinha que ficar numa cidade de refúgio, uma das 6 cidades de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. E num nível mais profundo, eu e vocês, cada um de nós, tá? Somos esse homicida não intencional, tá? Porque muitos dos erros que nós cometíamos, vamos dizer assim, não era com dolo, era porque não conhecíamos o Criador, não conhecíamos a Torá. E o que acontece? Então ficou decretado que fôssemos para uma cidade de refúgio. Esse mundo que a gente vive, de uma certa maneira, é uma cidade de refúgio. Estamos longe da nossa terra, tá? Então o camarada morava numa tribo, tal. Aí ele matou alguém sem querer, tinha que ir para uma cidade de refúgio. Ficava com saudade da terra dele, mas pelo menos estava vivo. E é o que acontece com a gente. Até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, ele poderia voltar à sua possessão, tá? Então, o que acontece? Num nível mais profundo, tá? Quem vai fazer com que nós voltemos à terra da nossa possessão, em que cada tribo vai habitar no seu território? É o nosso sumo sacerdote, Yahushua HaMashiach, ou seja, tudo na Torá aponta para o Messias e Yahushua, tá? Então, tem um nível literal, tá? Que era só com a morte do sumo sacerdote, lá na época de Moshe, tá? E do povo que viveu no deserto, tá bom? Do povo que herdaria a terra prometida na época de Josué, mas num nível mais profundo aponta para cada um de nós. Cada um de nós é esse homicida não intencional. Então, por benevolência, estamos, vamos dizer assim, em cidades de refúgio, ainda que estejamos longe da nossa terra, tá? Que é a terra de Israel, que a gente almeja entrar nela, tá? Cada um herdar a sua terra, o seu território, cada tribo, tá? Mas ainda assim estamos sendo guardados, são cidades de refúgio, tá bom? Essas 6 cidades de refúgio, em um nível mais profundo, apontam para
para Maguen David, né, que a gente falou na última paraxá, tá? Que ela tem 6 extremidades, tá? Ou seja, as cidades de refúgio nos mostram em um nível mais profundo que o Criador, ele é a nossa proteção, né? Em cima, embaixo, né? E norte, sul, leste, oeste, ou seja, em 6 direções, em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste, ele é aquele que nos guarda, ou seja, ele é a nossa cidade de refúgio, tá bom? Então, o nosso Mashiach é esse sumo sacerdote que morreu, tá? E ressuscitou, e ele vai voltar. E ele vai fazer com que nós tenhamos acesso à nossa terra, tá bom? Quando o Mashiach voltar, ele vai dizer, quem não descobrir aqui, o ideal é que a pessoa descubra aqui qual é a sua tribo. Mas se a pessoa não descobrir, tá? No milênio, o Mashiach vai dizer, ó, você é da tribo tal, você vai para lá, então você é da tribo tal. Então, por exemplo, a pessoa da tribo de Yahudá, tribo de Judá, vai ficar pertinho de Davi, do rei Davi, perto do rei Ezequias, tá? Perto do profeta Isaías, e por aí vai. O sujeito é da tribo de Levi, igual eu e minha casa aqui. Vai ficar perto de Moshe, de Aharon, de Ezequiel, de Jeremias, de João Batista, Yohanan Ramatbil, de Barnabé, e por aí vai. Cada um nas suas tribos. Então, já para a gente olhar com olhos de eternidade para as coisas, não pensar só nessa vida aqui, tá? Muitos anos atrás eu conheci um amigo que ele tinha uma fé tão genuína que ele falava das coisas do mundo vindouro como se fosse algo que ele vai fazer na semana que vem. Então ele já ficava pensando, ele falava assim, olha, quando eu me encontrar com Messias eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando eu encontrar com Moisés eu vou falar aquilo, quando eu encontrar com o rei Davi eu vou falar aquilo. Então, não sei se vocês já exercitaram isso, mas a gente tem que exercitar isso. Isso é uma realidade, tá? Claro, independente a gente vai ficar numa localidade de cada tribo, mas independente disso, nós vamos ter acesso às 12 tribos. Uma vai conviver com a outra, tá? Ele fala das coisas que você ouvindo parece que é uma viagem que ele vai fazer semana que vem e tal, de um passeio que ele vai fazer, para ele é uma coisa real, é uma fé genuína, tá? Então a gente tem que exercitar isso, tá? Porque aqui nessa paraxá nós estamos vendo, já está sendo delimitado os limites da terra, já tá se falando acerca da divisão da terra pelas tribos, essa coisa toda, tá? Então vamos lá. Para a gente concluir a paraxá, tá? No capítulo 36 vai falar do casamento das herdeiras. O Criador ele ficou muito impressionado com a atitude das 5 moças da tribo de Manassés, que apontam para as 5 virgens prudentes de Mateus, de Matitiarro, capítulo 25, tá?